Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara, eu sou estagiária de língua portuguesa junto com a Cris, a Josi e a Isabela. E eu tô trabalhando, nós estamos trabalhando com a professora Luciane desde o ano passado. E meu objetivo com esse vídeo hoje é retomar com vocês algumas coisas que nós aplicamos o ano passado, trabalhamos juntos, e o que vamos trabalhar no final desse semestre, para encerrar um ciclo, certo? O ano passado, nós trabalhamos uma atividade em que vocês tinham que defender um fandom de vocês. Para quem não estava, vou retomar essa atividade e explicar o que aconteceu. Nós tínhamos que trabalhar com vocês os conectivos, as conjunções coordenadas e subordinadas. Não se prendam a esses nomes. Mais de uma forma, vocês trabalharam isso, as conjunções, as coordenativas e subordinativas, através de uma atividade que talvez foi legal, não sei. Quem quiser responder no privado ou no grupo, pode responder se foi legal ou não, tá? É muito importante se vocês derem a opinião de vocês. Mas enfim, vamos lá. Na primeira parte, vocês tinham que defender o fandom de vocês. Então, demos um exemplo sobre o humorista Yuri Marçal. Por que o Yuri Marçal é tão engraçado? Ou por que o Yuri Marçal tem muitos seguidores no Instagram? Por que o Yuri Marçal ficou tão famoso? Se ninguém conhece o Yuri Marçal, olha, eu recomendo, é um humorista incrível. Recomendo. Vão buscar o Yuri Marçal, tá? Enfim, isso seria uma tese. O porquê que o Yuri Marçal é tão engraçado, ou o porquê que o Yuri Marçal ficou famoso, ou o porquê que o Yuri Marçal tem tantos seguidores no Instagram. Isso seria uma tese, mas não vamos trabalhar esse nome, correto? Tá bom. E aí, depois, no exemplo da atividade, foram colocados 5 opiniões do porquê o Yuri Marçal é um humorista tão engraçado assim. Ele trabalha a religiosidade dentro o preconceito religioso dentro da... Mentira, gente. Intolerância religiosa dentro das suas piadas. Porque ele dá visibilidade a outros humoristas que estão começando. Porque ele relaciona as piadas dele junto com coisas do cotidiano de muitas pessoas. E as pessoas, elas se identificam. Essas coisas que a gente citou são opiniões. Essas opiniões nós chamamos de argumentos. Legal. Na segunda atividade, o que nós fizemos? Passamos um texto para vocês. Tinha um vídeo também falando um pouquinho sobre as conjunções, sobre os conectivos, para identificarem dentro do texto. Muitas pessoas enviaram para a gente a atividade identificando as conjunções. Muito bom, legal. E esse ano, o que nós estamos trabalhando? Depois de trabalhar os conectivos, o que a gente vai fazer com esses conectivos? O que a gente vai comer? Porque é muito abstrato, é muito assim, como que eu vou usar, onde eu vou usar, como utilizar esses conectivos? Dentro de um artigo de opinião, para relacionar ou interligar ideias, nós utilizamos esses conectivos dentro de um texto. E esse texto, onde que nós vamos utilizar? Muitas vezes a gente utiliza conectivos no nosso dia a dia. Por exemplo, por que você não corta o seu cabelo? Acho o cabelo curto mais bonito, porém, eu quero deixar ele crescer. O porém é um conectivo. Ou o mas, que é a mesma coisa. Ele é um conectivo, mas eu quero deixar ele mais comprido. A gente utiliza conectivos no nosso dia a dia, mas é difícil a gente identificar esses conectivos. Mas vamos lá. Do que eu tô falando? Às vezes eu me perco, me perdoe, gente. Nós vamos trabalhar com vocês, para encerrar esse ciclo, um artigo de opinião. Mas não se prendam muito em fazer a estrutura de um artigo de opinião.
Nós vamos trabalhar para ver com vocês e ajudar vocês no que for preciso, no que for necessário. Na atividade desse ano que nós aplicamos, colocamos para vocês um vídeo sobre o tema do cancelamento. Para quem lembra, foi bem legal, gostei muito do que vocês responderam no formulário. Nós, como estagiários, ficamos muito felizes com vocês respondendo e interagindo com a gente. Nossa vontade era ver vocês, né, no dia a dia, mas enfim, muito obrigada. E vocês deram a opinião de vocês em cima de um tema que nós colocamos. Você acredita que a atitude dos canceladores da internet, ou seja, aqueles que julgam corretos e coerentes, eles ajudam no crescimento da pessoa cancelada? Isso é um tema. E aí você deu a sua opinião. Eu acho que não. Ou eu acho que sim. Essa partezinha poderíamos chamar de tese. Eu acho que não. Eu acho que sim. Sim, não. E aí você tem que dar o porquê. Por quê que não? Ou por que que sim? Ah, porque muitas pessoas se prejudicam o psicológico. Ou se alguém respondeu sim. Ah, porque a pessoa vai refletir no que ela fez de errado. A opinião, acho que não, porque isso e aquilo. Essa daqui seria a nossa tese. Essa daqui seria o nosso argumento. Dentro de um artigo de opinião, é exatamente isso que nós fizemos. O artigo de opinião, ele tem uma estrutura de tese, que vai ser o ponto-chave, o ponto de vista que você tem em cima de um tema, ou seja, dando o exemplo que nós estamos trabalhando sobre o cancelamento. Eu acho que os canceladores não ajudam no crescimento de uma pessoa cancelada. Isso é uma tese. Isso é uma coisa que você sente em você e você não acredita nisso. E quem vai ler isso vai falar por quê? Por que que você acha que não ajuda? E você vai dar a sua opinião. Seria o argumento. Dentro de um artigo de opinião, você também pode dar a sua conclusão, que vai ser talvez uma solução e você vai retomar lá dentro da sua tese. Eu acho que não vai ajudar no crescimento da pessoa. Por quê? Argumento. Porque a pessoa vai se sentir, vai agir de uma forma negativa no psicológico dela. Conclusão. Lembrando que não vai ajudar no crescimento da pessoa cancelada, acredito que existe outras formas de auxiliar alguém que está dando uma opinião errada dentro da internet. Um diálogo mais agradável, a pessoa procurar um auxílio profissional psicológico ou alguém que fale sobre alguma coisa que ela falou errado. Muitas vezes as pessoas na internet, elas são canceladas por alguma coisa racista, por exemplo. E aí vão lá, cancelam. Ser racista é crime. Todas as pessoas sabem que é crime? Não sei. E se essa pessoa for massacrada e cometer um suicídio, como no exemplo que a gente viu do vídeo, que muitas pessoas às vezes cometem suicídio por serem canceladas na internet. Qual a melhor forma? Procurar alguém preto ou preta para falar e discutir sobre esse assunto. Isso seria uma solução. Isso você constrói de uma forma ligando um argumento com o outro. E quem que vai ajudar a ligar isso? Os conectivos. Os conectivos, eles ajudam a trabalhar isso. Belezinha? Pessoal, se ficou muito confuso o que eu conversei com vocês, se não ficou claro, podem perguntar, podem chamar qualquer uma das estagiárias que nós vamos ter o prazer de ajudar vocês. Nós temos um tempo um pouquinho curto, mas eu quis dar um panorama para vocês de como que é a estrutura de um artigo de opinião. A nossa atividade, ela vai trabalhar ainda o tema do cancelamento, nós vamos trabalhar ainda o mesmo tema,
E nós vamos enviar para vocês um formulário do Google Forms, basicamente parecido com o que a gente mandou em cima do vídeo. Belezinha? E nós vamos mandar para vocês um outro texto, para que dê mais argumentos para vocês trabalharem as opiniões de vocês, para vocês trabalharem e articularem a opinião de vocês, tá certo? Então, se tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer crítica, comentário, qualquer coisa, podem nos chamar. Vamos enviar para vocês mais exemplos de artigo de opinião, de como colocar os argumentos, a estrutura. E espero que vocês tenham gostado das atividades. E se quiserem conversar sobre qualquer coisa, sobre a atividade, podem nos chamar, tá bom? Um abraço!